E aí, gente, já voltamos. O ritmo aqui tá intenso porque tem muita gente boa para nós entrevistarmos, hein? E vocês fiquem nos acompanhando aqui. Já se inscrevam no canal e mandem pro pessoal para nos acompanharem também. Compartilhem nas redes sociais e bora movimentar essa live, porque tem muito conteúdo bom chegando. E aí a gente tá só começando, finalizando amanhã e ainda tem a tarde toda. E agora eu tô aqui com o Ricardo Riberal. Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigado, bem-vindo você também pela entrevista aqui conosco, bate-papo. Ó, vou ter que ler aqui o currículo do Ricardo, porque é longo, é extenso, né? Então, ó, presidente do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal, Sindicações, membro do Conselho Superior do Agronegócio, COSAG, na Fiesp, e diretor da AgroSéries Multimix, onde a gente está aqui nesse stand incrível, dentro do Ciaves, aqui desse evento que está bombando aqui fora, está lotado. E o nosso stand aqui está muito movimentado também, não deixem de vir quem vai estar por aqui. E o tema hoje da nossa conversa com o Ricardo vai ser a relação entre nutrição, sanidade e sustentabilidade. Coisas muito importantes, né? E eu quero te começar então perguntando, Ricardo, qual a relação entre nutrição, sanidade e sustentabilidade na produção animal? Bom, é uma correlação direta. A gente tem que estar sempre preocupado em ter a melhor nutrição, a melhor sanidade e, consequentemente, a melhor sustentabilidade. Quando a gente pensa apenas na questão da nutrição, a gente tem todo um trabalho para utilizar a menor quantidade de recursos, ou seja, em termos de desenvolvimento de produtos nutricionais, para gerar o máximo desempenho no campo na produção de proteína animal. Quando a gente fala em sanidade, aí a gente já tem uma preocupação muito mais ampla com relação à questão da qualidade dos alimentos, qualidade dos animais, do abatido, e da qualidade do alimento que vai para o consumidor final. E aí, nesse caso específico, a gente já começa a abranger várias frentes, não só a parte de nutrição, mas também toda a parte de manejo e a parte de ambiência, que é um ponto muito crítico. Quando a gente começa a trabalhar esses dois pontos muito bem trabalhados, ou seja, tendo uma utilização de menor recursos e aí uma melhor sanidade para os animais, naturalmente a gente começa a atender essa necessidade de sustentabilidade que a gente tem hoje. Então, sustentável nada mais é do que a gente produzir um alimento saudável, ser uma economia sustentável em termos de econômica e gerar o máximo possível de benefícios para o consumidor final. É aquele tripé, né? O ambiental, social e o econômico, que rege a sustentabilidade. E hoje não tá, o foco, além da produtividade, também já está muito grande em questões ambientais e de bem-estar animal, né? Com certeza. Tem que estar tudo conectado. E o ponto mais importante que eu falo é o seguinte: ninguém é mais preocupado com o bem-estar animal do que o produtor. Porque se não tem bem-estar animal, naturalmente tem um impacto em termos de produtividade. O que ele quer é otimizar os recursos, otimizar o máximo possível e potencializar a sua produção. E a gente sabe muito bem que tem um impacto direto no bem-estar animal. Então, isso já está sendo naturalmente incorporado pelo produtor. Essa pressão que vem de fora é natural, mas ela internamente, no dia a dia do produtor rural, ele já tem isso dentro de casa. Então, esse é um ponto factual. E na questão do meio ambiente, que a gente precisa estar sempre trabalhando sempre para otimizar recursos. Uma coisa muito interessante quando a gente começa a falar em uma parte de suínos também, ou seja, toda a parte de biodigestores, que hoje já faz parte da rotina da suinicultura nacional, além de melhorar na parte de descarga de produtos nos mananciais, nos rios e tudo mais, a gente utiliza todo esse potencial para gerar energia. Ou seja, a gente começa a entrar no que a gente chama da economia circular. Então, isso faz parte do nosso dia a dia. Isso é muito interessante porque as pessoas levantam muito essa bandeira, principalmente nas redes sociais, e às vezes nem conhecem e nem sabem que a gente já faz isso, já é adepto à energia circular há bastante tempo, né? Nós somos exemplos a serem dados. Ricardo, a avicultura ela é um setor em constante transformação. Como é que tu enxerga isso? A avicultura ela está sempre em constante evolução. Um ponto mais importante também que a gente pode analisar é que existe uma pressão natural da própria genética. A genética ela vem melhorando dia a dia e, em consequência disso, a gente como uma empresa de nutrição, a gente tem que estar seguindo e conhecendo cada vez mais esse animal. E ela está em constante evolução. Não só na parte de animal, do próprio animal, mas na parte de manejo. O que a gente tem visto hoje, em termos de melhoria, na parte de ambiência, para melhorar, gerar bem-estar animal e, portanto, também gerar uma maior produtividade, é impressionante. Então, fora toda a questão de automação, a questão de
de manejo que está acontecendo no dia a dia. Então, se existe um mercado que é extremamente, um segmento que é extremamente dinâmico, é a avicultura. E o setor está se adaptando às novas demandas do mercado consumidor, regulamentações aí, ambientais, né? E eu aproveito para perguntar também qual o papel do Sindicações diante dessas novas exigências aí relacionadas à parte de alimentação animal. O Sindicações tem um papel mais amplo nessa lógica, porque como a gente representa todas as indústrias de alimentação animal, a gente tem que ter uma preocupação muito mais macro. E aí é nessa ação que a gente faz todo um trabalho junto com instituições, junto com outras parcerias. Somos muito parceiros com relação à BPA e várias outras entidades. E com isso a gente começa a trabalhar junto com os governos para poder auxiliá-los, não só na geração de conhecimento do que é a realidade do segmento, mas também atuando para poder ajudá-los e na construção de pautas, de leis e tudo mais. Nós estamos num momento muito interessante, foi aprovada agora a lei do autocontrole, e a gente foi muito ativo nessa ação. É uma ação que demanda uma atuação do mercado muito interessante, mas vai gerar vários benefícios para o mercado e para o segmento como um todo. Então, nesse papel é onde a gente entra com o chapéu de Sindicações para poder atuar junto a governos e entidades e mostrar realmente o potencial do nosso segmento e as nossas demandas, principalmente apresentar as nossas demandas e, em cima disso, em parceria com o governo e demais entidades, trabalhar para o melhor para o segmento. E olhando para o futuro, assim, em curto prazo, não tão longo prazo assim, o que tu vê de mais novo que está impulsionando o setor de nutrição animal? Olha, eu poderia dizer que o grande investimento que está sendo feito nesse segmento nos últimos anos é investimento em produtos alternativos aos antibióticos e promotores de crescimento. Então, essa é uma realidade que a gente já está convivendo que ela vai acabar. Ou seja, a utilização de antibióticos como promotores de crescimento já é uma realidade, ele já é proibido em vários países do mundo inteiro, na Europa e tudo mais. Aqui tem vários antibióticos que também já foram proibidos, existem alguns ainda que são utilizados. E o grande trabalho nosso é exatamente desenvolver especialidades, produtos que sejam naturais e que sejam substituídos, ou seja, a gente possa entregar o mesmo potencial de desempenho e resultado sem a necessidade de utilizar promotores de crescimento. Mas um ponto importante isso quando a gente fala em termos de produto. Mas a gente tem que sempre entender que o produto não anda sozinho. Então, junto com isso, também tem todo um trabalho conjunto de melhoria de ambiência, questão de bem-estar animal e várias outras frentes que a gente atua. Mas em termos que eu posso dizer, para simplificar e dar um direcionamento mais correto, em termos de evolução no segmento, o que a gente está mais enxergando é exatamente essa busca de alternativas. E o ponto mais importante, Camila, a gente tem conseguido. Já temos hoje, a nosso centro de pesquisa, por exemplo, está há 6 anos sem utilizar qualquer tipo de promotor de crescimento, com resultados muito interessantes. Então, a gente pode esperar novos ingredientes chegando por aí. Podemos, com certeza. Estamos trabalhando todo dia para poder gerar esses produtos para o mercado. Que legal. E, Ricardo, não tem como eu não trazer esse assunto à tona, porque as pessoas falam muito, porque o frango tem hormônio, porque aí vai, né, 1000 coisas. E desconsideram a importância da nutrição no desenvolvimento na avicultura, né? Como é que vocês enxergam isso e como vocês explicam isso para as pessoas? Camila, é um ponto interessante. Você trabalha com esse público mais da cidade, que tem pouco conhecimento do mercado. E a gente posso te dizer o seguinte, você já sabe, mas falando de uma maneira geral, seria impossível a gente utilizar antibiótico em frango, porque teria que ser dosado todo santo dia. Então, se a gente parar para pensar em termos de dosagem de hormônio, imagina um galpão com 100 mil aves, é totalmente impraticável. Então, esse é fato. Qual que é o porquê que muitas vezes existe essa dúvida? Exatamente porque a evolução, no caso do frango, foi excepcional. O trabalho da genética, junto com nutrição, junto com ambiência e junto com manejo, foi excepcional nos últimos anos. Então, a gente vem fazendo um grande trabalho. Então, por aí, a gente pega um animal, um pintinho lá de suas 40, 50 gramas e leva ele em 40 dias a 3 quilos. Então, isso que gera essa dúvida de como é possível fazer isso. Mas só foi possível com muito trabalho de genética, muito trabalho de nutrição, ambiência e manejo. Mas é a pura realidade. Ninguém usa antibiótico em frango.
Então, ó, é o que eu disse aqui já 1000 vezes. O pessoal me manda muito nas redes sociais. Ah, Camila, o frango que eu consumo no supermercado tem hormônio? Está aqui a resposta. Não tem. Pode comer tranquilo e tem todo um preparo e um cuidado aí da parte de nutrição, né, animal, para a gente conseguir melhorar isso cada vez mais, né, Ricardo? Agora falando então um olhar de médio a longo prazo, né? A gente falou mais do curto. Quais as projeções aí, prognósticos para o mercado de nutrição animal nos próximos 5, 10 anos? Bom, a gente vai continuar nessa linha de desenvolvimento de novos produtos, ou seja, de substitutivos aos promotores de crescimento. Cada vez mais a gente vem, vamos falar assim, tentando extrair o máximo possível do potencial nutricional dos ingredientes. A gente está cada vez mais entendendo no detalhe cada ingrediente e a sua correlação com demais nutrientes na hora de propor, de levar ao animal. Então esse é um ponto muito crítico. Existe uma gama de variedades de ingredientes muito grande no mundo e a gente tem um estudo muito cada um. O mercado de nutrição vem estudando cada vez mais esses ingredientes e o potencial deles. Alguns deles, por exemplo, as enzimas são muito utilizadas, então todo dia a gente faz um trabalho novo para poder entender até onde nós podemos potencializar o uso das enzimas e assim vai. E vários outros ingredientes, ácidos orgânicos, mas todos nessas linhas de poder gerar o máximo de desempenho sem a utilização de promotores de crescimento. Um ponto muito importante também é o seguinte: a nutrição ela anda em conjunto com as demais áreas. Então, com a área de genética, já expliquei no passado, mas uma coisa que está acontecendo muito agora, ultimamente, é um investimento na parte de ambiência. Então, quando a gente vê em avicultura, isso está bem avançado. O desvio padrão não é tão grande. Mas quando a gente analisa em relação à suinicultura, isso ainda está embrionário. O potencial que a gente tem de melhora de desempenho através de melhora de ambiência. E aí a gente sabe muito bem que isso acontece. No gado de leite a gente sabe muito bem, o grau de perda de produtividade é imenso. Se a vaca não tiver um ambiente confortável, ela não produz. No frango isso já está sendo superado, mas ainda tem muito investimento, muita coisa para a gente aprender ainda. Suinocultura ainda tem bastante coisa para andar. Então, de uma maneira geral, o grande trabalho no longo prazo é cada vez mais entender esses ingredientes que estão surgindo, essas alternativas, e, em conjunto com a genética e o manejo de maneira geral, buscar o máximo potencial de produção. Perfeito. Então, Ricardo Riberal, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Já está aqui no nosso stand, né? A Agromix aqui tá bombando. Então, eu quero convidar vocês para continuarem aqui com a gente, né? Tirando suas dúvidas, perguntando e, mais do que isso, compartilhando, né? Porque tem muita informação interessante e a gente consegue perceber aqui que para nós comermos, né, lá no final, o que chega para o consumidor, tem muita coisa que tem que acontecer antes e ter muito cuidado na nutrição, na ambientação, bem-estar animal, sustentabilidade, que todos nós estamos preocupados e de olho nisso. Então, de novo, Ricardo, muito obrigada. Obrigado a você, Camila, e obrigado a todos que estão nos assistindo. E quem tiver pelo evento AgroSéries Multimix agora, venham para cá porque o nosso stand está bombando, hein? Até mais, valeu!